E aí, pessoal? Esta semana eu estive conversando com a escritora francesa Muriel Barbery. Ela veio a Porto Alegre falar no Fronteiras do Pensamento. É uma autora muito em voga. O livro mais conhecido dela é A Elegância do Ouriço. Um livro divertido, leve e, ao mesmo tempo, com profundidade. A Muriel Barbery aceitou vir ao Fronteiras, não anulou a viagem em função de tudo o que aconteceu, veio de avião até Florianópolis, de van de Florianópolis até Porto Alegre. E apesar da correria e do cansaço, mostrou simpatia, boa vontade e explicitou as suas opiniões. Eu pude conversar com ela antes do evento, eu fui o mediador, apresentador do evento no Teatro da Unicinos, e antes conversei um pouco com ela sobre literatura. Claro, a Muriel é uma escritora, uma artista. Ela projeta, antes de tudo, a intuição, não busca explicações. Agora, os temas que ela aborda acabam levando a muitas perguntas mais para a sociologia. Porque, por exemplo, em A Elegância do Ouriço, que é um best-seller internacional, mais de 12 milhões de exemplares vendidos, ela trata de uma relação um tanto até improvável. A zeladora de um edifício burguês é extremamente culta. E também tem uma menininha, filha de uma das famílias moradoras do prédio, também sensível, culta já para a idade, e, e que sofre com a futilidade, inclusive da irmã, e pensa em se matar. Então há ali uma coisa de classe social, a zeladora, ela esconde a sua cultura para tentar ficar no seu lugar e não se chocar com os patrões. E muitas são as perguntas, então, sobre classe social ou sobre o que ela teria querido mostrar com tudo isso. Bem, ela diz: não, não, eu não sou socióloga, apesar de ter sido professora de filosofia, mas que o que ela quer é, intuitivamente, tentar compreender as dimensões humanas sem muitas explicações. Mas é verdade que nós estamos numa outra época da literatura, eu tenho insistido sobre isso, alguns autores também pensam desta maneira. A ideia de que estamos no pós-projeto de literatura moderna. O projeto literário estético moderno, resumidamente, queria uma literatura explicada, não, melhor, sustentada por elementos internos. E, portanto, era muito mal visto uma literatura de causa. O próprio Jorge Amado, nos seus livros mais engajados, foi muito criticado. Então, a literatura não deveria ser demonstrativa, explicativa, atrelada a uma causa, ela deveria seguir, de certa maneira, as suas leis próprias. Então, era isso que contava, muita crítica a qualquer personagem que pudesse ser suspeito ou acusado de maniqueísmo, e o autor muito mais. Mas parece que nós entramos num novo tempo. E neste novo tempo, justamente o que interessa é a defesa de alguma coisa. Eu tenho dito que nós estamos na era da militância. É assim que a coisa acontece nas redes sociais. Só a opinião forte vale. E cada um tem que assumir um lado. Não é à toa que no jornalismo esportivo, a onda agora é que cada comentarista assuma um clube. A base de tudo é essa ideia de que a imparcialidade, a isenção, que tudo isso é impossível. E que, portanto, cada um tem um lado e tem que assumir o seu lado. Em jornalismo, isso é extremamente complicado. O jornalismo cultural também. Eu, por exemplo, acho que não só é possível, embora muito difícil, ser imparcial e isento, mas acho que é possível, como privilegio a independência.
Para mim, o que interessa é o seguinte: eu posso opinar a favor de A hoje, mas eu sou livre, independente. Amanhã eu posso criticar o mesmo A. E a lógica da militância significa defender, defender, defender. Se está de um lado, defende o seu lado. Racionaliza, esconde, joga para baixo do tapete, mas fica no seu lado, para não alimentar o outro lado. Pois é, existem pessoas que não se enquadram nisso, não são, nesse sentido, ideologicamente binárias. Eu estou entre elas. Eu não tenho lado. Um dia eu critico um lado, outro dia eu critico o outro lado. Eu já sofri com todos os lados e continuo sofrendo. Volta e meia, um dos lados, ou os dois lados, me criticam até pela mesma coisa. Mas eu estou falando aqui dessa conversa sobre literatura. E hoje parece que o que está realmente pegando é a literatura, na linguagem de antigamente, engajada. Tem um problema que chame a atenção, assumir um lado e defender esse lado para evidenciá-lo. Eu não critico, eu acho que também é uma forma possível. Muitas são as formas possíveis. O projeto moderno, o projeto estético moderno, não deixa de ser imperialista, colonizador. Ele se apresenta como único. É um projeto monoteísta. Ele é único. Então, tudo que está fora desse projeto é criticado. Já teve aí uma treta, uma crítica literária, com o Itamar Vieira Júnior, que foi acusado de maniqueísmo. Ele reagiu, a meu ver, de uma maneira que não era a maneira mais eficaz. Não, isso é racismo. Eu acho que não era racismo. Mas o maniqueísmo possível também não tinha importância nenhuma, porque o seu projeto é outro. Ele mesmo disse: eu quero falar da minha gente. Eu interpretei assim. E fala bem. E fala de um modo interessante. Mas talvez não caiba nesse projeto moderno, que no fundo era um projeto de narrativa distanciada, mesmo quando dentro. Era como se fosse mais um avatar da isenção, da imparcialidade, do distanciamento, uma espécie assim de observador situado num meta-ponto de vista, fora, espiando. E insisto, mesmo quando dentro, o que é paradoxal. Bem, tudo isso então para dizer que nesses tempos tristes, de enchentes em que estivemos tão ocupados, tão preocupados com tudo, há uma tentativa de retomar a vida em todas as suas facetas, inclusive a vida cultural, e algumas polêmicas, algumas discussões de fundo voltam à tona. Isso é realmente interessante, muito, muito interessante. Tem até um livro que a editora LPM publicou, em que é uma sátira da vida cultural na França, e o narrador, o autor, propõe que talvez agora o foco na literatura seja justamente uma ideia forte capaz de chamar a atenção. Mistério de Henri Pic. Eu acho que passa por aí. E tem uns que fazem isso com grande estilo e grande capacidade estética, literariamente falando. Por exemplo, meu amigo Michel Houellebecq. A meu ver, o melhor de todos. Só que o Michel Houellebecq deu o pulo do gato. Ele, ao mesmo tempo, centra num tema forte, numa ideia forte, mas ele continua independente, livre. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Independente para analisar, criticar, satirizar, caricaturar, ir ao extremo. Enfim, sexta-feira, sol em Porto Alegre, e me deu vontade de falar um pouquinho de literatura depois de uma conversa simples, mas agradável com essa excelente escritora que é a Muriel Barbery. Então é isso. Até uma próxima conversa.